Seja bem-vindo a este canal. Neste vídeo nós estaremos comentando a lição número 8 desta revista, que tem como tema Jesus viveu a experiência humana. Mas antes eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que possa se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo. E também informar que eu sou autor dessas duas obras. A primeira é esta aqui, Enciclopédia de Notas Bíblicas, Históricas e Teológicas, com 700 páginas, e também Os Frutos dos Falsos Profetas, pelos seus frutos os conhecereis. Essas duas obras, esses dois livros estão disponíveis, caso você queira adquirir, nos links que eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo e deste canal. Você também pode adquirir pela Amazon. Então, dando sequência aqui à nossa série de vídeos, comentando as lições bíblicas, nós temos aqui em mãos a lição de número 8. Jesus viveu a experiência humana. O texto base que o comentarista utiliza aqui para comentar, para formar esse estudo, são passagens do Evangelho de João, capítulo 1, versículos 43 até o 51, e o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 37, 38 e 42. Vamos aqui entrar na introdução. O Senhor Jesus não viveu como anacoreta, ou seja, como monge ou eremita em retiro solitariamente, isolado da sociedade, e nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e religiosa. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de Cristo. Então, Jesus não viveu em retiro. Tem muitas igrejas aí praticando retiro, mas, na verdade, Jesus viveu uma vida social. Porque não adianta lá ficar no retiro, mas existe uma sociedade. E o cristão está inserido nessa sociedade. Ele tem que ser espiritual não apenas em retiro, mas ele tem que ser espiritual em toda a sua vida, na sociedade em que ele está inserido, no seu comportamento diário. Jesus foi assim, ele teve essa vida social. Primeira parte, a experiência humana no ministério de Jesus. 1. Os debates com as autoridades religiosas. Os principais opositores de Jesus foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Esses debates revelam o ensino de Jesus sobre a ética, os princípios morais e as responsabilidades civis que temos. Na verdade, as disputas que Jesus teve com esse pessoal aqui, com esses grupos, na verdade envolvia não apenas debate puramente humano, mas existia ali por trás a influência maligna do diabo que usava essas pessoas para tentar complicar, atrapalhar a obra de Jesus, a missão de Jesus. Letra A, os fariseus. O nome vem do hebraico prushim, que significa separados, porque não concordavam com os saduceus, defendiam a tradição acima das escrituras e a separação do Estado da religião. Eram membros do Sinédrio e tornaram-se alvo das críticas de Jesus. O apóstolo Paulo declarava que o grupo dos fariseus, ao qual pertencia antes de sua conversão, era a mais severa seita do judaísmo. Então os debates ali com os fariseus também não envolviam apenas questões filosóficas ou de sabedoria humana, mas também era questão espiritual, porque Jesus, quando criticou eles, criticou porque a forma, o comportamento deles atrapalharia as pessoas a entrarem no reino dos céus. Letra B, os saduceus. O nome vem de Sadoc, família que detinha o cargo de sumo sacerdote desde Salomão, até pouco antes do surgimento desses grupos. Eram, como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo. Alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, com certa reserva, pois não acreditavam em anjos, espíritos e nem na ressurreição, e rejeitavam os demais livros do Antigo Testamento. Muitos deles eram sacerdotes e exerciam fortes influências no Sinédrio. Eram inimigos mortais de Jesus. Uniram-se aos fariseus, superando todos os obstáculos ideológicos, a fim de somar as forças
e matarem a Jesus. Então, esse grupo dos saduceus aqui eram um grupo religioso, mas que aceitava apenas os 5 livros de Moisés, apenas o Pentateuco. Então, um detalhe, não acreditavam em anjos, nem na ressurreição, e nem em espíritos, ou seja, eles eram uma espécie de teólogos liberais da época. Tanto é que eles tinham até sacerdotes, né, do grupo deles que eram saduceus, ou seja, é uma forma de teologia liberal da época. As pessoas que estão ali, que acreditam em parte da Bíblia, né, mas não acreditam nela completa. Então, eles eram os teólogos liberais da época de Jesus. C. Os herodianos. Eram os apoiadores da dinastia de Herodes, uma espécie de marqueteiros, buscando convencer o povo para impedir um governo direto de Roma. Foram instituídos com interesses nacionalistas e eram a favor dos impostos. O discurso de Jesus também os incomodava. Formaram conselho com os fariseus com o propósito de matar Jesus e assim livrar-se dele. Estavam associados aos fariseus na questão do tributo. Então, todos esses grupos aqui, apesar de serem separados, aí para atacar Jesus eles se uniam. Eles se uniam para atacar Jesus. Faltou aqui o comentarista mencionar os essênios, né? Mas na verdade os essênios eles não aparecem na Bíblia, o nome do grupo deles. Mas também tinha o grupo dos essênios que eram mais radicais e praticavam o ascetismo, né? Que é o negócio, que é a questão do retiro, ficar lá isolado, lá no deserto, longe da sociedade civil. 2. A vida social e religiosa de Jesus. O mestre participava de uma vida social intensa. A escolha dos seus discípulos, como Filipe, André, Pedro e Natanael, aconteceu no ambiente entre amigos. Os 2 primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Cristo, apresentando amigos, vizinhos, parentes, como Zacarias e Isabel. Os filhos de Zebedeu, João e Tiago, eram primos de Jesus. Zebedeu era um pescador da Galiléia e marido de Maria, de Salomé, irmã de Maria, mãe de Jesus. Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura e em sabedoria. Ele interagia com as pessoas independentemente de sua condição social e espiritual. Publicanos e pecadores, fariseus e a mulher pecadora, e a mulher samaritana. 3. Características próprias do ser humano. Jesus nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Seu nascimento, contudo, foi normal e comum como de qualquer bebê. Ele sofreu, chorou, sentiu angústia, sentiu sono, fome, sede e cansaço. Jesus morreu. A diferença é que não ficou morto como qualquer pessoa, mas ressuscitou ao 3º dia, passando pelo ardor da morte. Ainda como homem, ele dependia tanto da oração como também do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou de nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. Então, aqui nesse trecho, nessa parte, o comentarista vai mostrar que Jesus teve vida social, que ele nasceu, que ele cresceu, que ele viveu numa cidade, que ele teve vizinhos, parentes. Então, ele realmente foi 100% homem na sua existência física. Então, ele vai provar pelos versículos bíblicos, pelas passagens bíblicas citadas aqui, essa realidade. Segunda parte, heresias que negam a humanidade de Jesus. Primeiro, apolinarismo. Apolinário foi bispo de Laodiceia. Nasceu provavelmente em 310 d.C. e morreu em 392. O apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano. Usando a linguagem teológica de Apolinário, os elementos constitutivos do ser humano são soma, carne ou corpo, a psique, a alma animal, a sede dos desejos, paixões, apetites e pneuma, a alma racional. Em relação a Jesus, dizia que ele possuía uma soma humano, e um psique humana, mas não um pneuma humano. Segundo Apolinário, o verbo teria ocupado o lugar da alma na encarnação, com isso negando que Jesus tivesse espírito humano. Então, a primeira heresia que o comentarista vai citar é o apolinarismo, né, que tinha essa
essa questão de não acreditar, então, que Jesus teve um espírito humano. Tanto é que na minha obra, eu tenho um comentário sobre o apolinarismo, que eu acho até mais didático do que essa aqui do comentarista, essa que o comentarista trouxe para a gente. Eu quero ler aqui na minha obra aqui, na seção de notas da teologia, para a gente poder ter uma noção aqui desta heresia, porque eu coloquei aqui de forma mais didática para você poder entender. Veja bem, aqui na página 597, tá aqui, ó, 597. Vou ler aqui para vocês. Apolinarismo, ponto de vista teológico que foi considerado heresia. Foi proposto e defendido por Apolinário, bispo de Laodiceia, no século IV d.C., um forte opositor do arianismo. Ele procurou criar uma explicação para as duas naturezas de Jesus, ensinando que Cristo, Logos, não assumiu o corpo humano, mas que a dinâmica da encarnação envolveu conduzir o Logos de Deus apenas na psique humana de Jesus, ou seja, apenas a mente de Jesus teria sido exclusivamente tomada pela divindade, não assumindo o corpo físico humano de Jesus. Dessa forma, conforme essa teoria, Jesus acabaria sendo meio homem e meio Deus, isto é, a mente sendo Deus e os membros do corpo humanos. Assim, Cristo não teria assumido por completo a natureza humana, restringindo a sua humanidade apenas ao corpo físico. Isso também acabou negando a existência da alma humana racional na natureza humana de Cristo. Escritores e teólogos da igreja como Atanásio, Basílio, Gregório de Nissa e Gregório Nazianzeno se posicionaram contra o apolinarismo, sendo o seu ensino condenado como heresia no Concílio de Constantinopla, ocorrido no ano 381. Então aqui eu tenho um comentário nessa obra, então, que mostra que o apolinarismo, o que era? Que só a mente de Jesus era divina, ou seja, o corpo, os braços, as pernas ali seriam meramente humanos. Então, assim, a mente não seria humana, né? Só o corpo ali, os membros inferiores seriam humanos. Então, esta é a heresia, o erro de Apolinário. Interessante que Apolinário foi bispo de Laodiceia. Laodiceia é aquela cidade daquela igreja lá do Apocalipse, igreja de Laodiceia. Então ele foi bispo dessa cidade, foi o pastor presidente dessa igreja, dessa cidade. Olha só para você ver quem era ele. 2. Reação da igreja. A humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Cristo, e também da alma e do espírito. Essa humanidade de Jesus é igual à nossa. A diferença é a sua impecabilidade, de modo que ele é o verdadeiro homem, 100%. O apolinarismo foi declarado heresia no Concílio de Calcedônia em 451, mas também foi antes aqui, no Concílio de Constantinopla em 381, conforme eu li na minha obra aqui. Ela já foi declarada antes. Antes disso, ela já foi declarada heresia também, e aí foi confirmada no Concílio de Calcedônia em 451. 3. Monotelismo. É a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. O termo vem de duas palavras gregas, monos, único, telema, vontade, desejo. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisita com o credo de Calcedônia, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis em uma só pessoa, em Jesus. O terceiro concílio de Constantinopla, em 681, considerou o monotelismo heresia. Reconhecemos as vontades de Cristo. É evidente que as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir com as pessoas, são puramente humanas, mas são produzidas pela natureza humana sob a direção divina. Ao perdoar pecados, era a manifestação da vontade de Cristo na natureza divina. Sofrônio, patriarca de Jerusalém, em 633, refutou o monotelismo, dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à divina. Então essa aqui são mais umas das heresias que existiram. Terceira parte. Como essas heresias se apresentam nos dias atuais? Primeiro, quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Podemos afirmar que Jesus visitou, durante a sua vida terrena, 3 países: Egito, Israel, o centro de suas atividades, e Fenícia, atual Líbano. Mas não faltam crenças bizarras sobre a vida de Jesus. Não somente o movimento Nova Era,
Mas vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia. E os mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos. Olha só o absurdo. Os mormons declaram que Jesus esteve nos Estados Unidos. A Bíblia, porém, nada disso menciona e ensina-nos a rejeitarmos as fábulas. Os evangelhos não mostram um Jesus estranho em sua comunidade, muito menos um forasteiro. Então, os mormons, não sei se você já observou quando você está vendo aqueles vídeos curtos, aparecem os anúncios e aparece lá pessoas falando assim, olá, tudo bem? Aí fala assim, nós somos os santos da Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, né? E oferecem lá o livro de Mormon. Então, aqueles pessoal lá, os mormons, esses que têm essas doutrinas realmente estranhas e totalmente contra a Bíblia. Olha só, defende que Jesus esteve nos Estados Unidos e várias outras heresias eles propagam. Então, de forma descarada, defendem ensinos errôneos terríveis. 2. Jesus era visto como alguém da comunidade. Essa invenção desses esotéricos contraria o relato dos evangelhos, onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural da comunidade, na comunidade de seu povo, Israel, e não como um estrangeiro. Sua maneira de viver e os seus ensinos refletem a cultura judaica, e nada há que se pareça com a cultura hindu. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Ora, tal atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse um recém-chegado da Índia. Então, nesse trecho aqui mostra realmente que ele foi criado em Nazaré, que as pessoas conheciam ele, conheciam a mãe dele, conheciam o ofício dele, conheciam os seus irmãos, suas irmãs. Então não tem como falar que Jesus foi na Índia, que veio da Índia para... Não tem como. Isso aí é uma grande mentira engenhada de forma fraudulenta. Conclusão. É nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. É importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai. E como homem, em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos. Então, 100% homem e 100% Deus. 100% Deus e 100% homem. Essa foi a condição de Cristo ao vir a este mundo. Então essa aqui foi a lição de número 8, que nós comentamos aqui neste breve vídeo. A lição de número 9, se Deus nos permitir, tem um tema Quem é o Espírito Santo, né, que vamos estar comentando em outro vídeo. Então essa foi a lição de número 8. Eu agradeço a sua atenção e peço, caso você ainda não seja inscrito no canal, possa se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações e adquirir as nossas obras, caso você queira. Muito obrigado e até o próximo vídeo.